Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Geuciane Mendes e sou artesã responsável pelo canal Crochê da Geuciane. Se você caiu de paraquedas e é a primeira vez que você tem acesso a esse vídeo, convido você a se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom, esse conteúdo é bom e indica para outras pessoas. Sobre o que esse canal é? Ele é sobre crochê, tá? Rotina de crochê, venda de trabalhos de crochê, bate-papo de crochê, embala e fala. Ele é um canal em que eu uso o canal para me transmitir um pouquinho do amor de Deus, da bondade de Deus, dentro do meu entendimento, tá bom? Lembrando que eu não sou, né, alguém influente, assim, na palavra, que eu não sou uma pessoa preparada didaticamente para explicar a palavra. Eu apenas compartilho o meu entendimento, o que eu entendo da palavra naquele dia, tá? O combinado é nas quarta-feiras eu colocar um vídeo de meditação sobre o amor de Deus, sobre a bondade dele, aqui no canal, tá bom? Falando um pouquinho desse Deus grandioso que nós temos, tá? Então, hoje, vocês podem ver que a roupa é a mesma roupa do vídeo anterior. Sim, eu não vou trocar de roupa pra fazer o vídeo, eu vou aproveitar que aqui em casa tá um momento de silêncio, tá? A minha família tá descansando, tá dormindo, a minha criança tá dormindo, coisa que ela não faz durante o dia. Então, eu vou aproveitar esse momento pra mim gravar esses vídeos e deixar programado para o final do ano, porque final do ano eu vou receber visitas aqui em casa. E daí a rotina muda, né, gente? Quando tem visita, muda. Então, vamos ter visitas, vamos ter mais trabalhos, né? Então, estou gravando para deixar programado, tá bom? Esse vídeo que eu estou gravando, ele vai ser programado para ele ser solto dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E eu pedi para Deus uma palavra. E ele me deu uma palavra em 1 Samuel, capítulo 22, que fala de Davi, que Davi se esconde na caverna de Adulão. Vamos ler? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Vou repetir. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe ele perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. O que nós entendemos desta palavra? O que nós temos para entender desta palavra? Na verdade, nós tiremos o entendimento que Davi vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. Davi vive um momento de indecisão, né? De aflição. Ele está sendo perseguido por Saul.
Davi está sendo perseguido por Saul, sente-se ameaçado, ele sente injustiçado, né? Ele precisa se esconder, então ele usa a caverna de Adulão para se esconder. Um momento de repente que eles sentem a ingratidão das outras pessoas, né? Ali Davi não está cercado por pessoas fortes ou influentes, né? Mas por homens endividados, angustiados e amargurados de espírito. Mesmo assim, Deus começa naquele lugar um processo de formação, mesmo ele rodeado de pessoas, né, que aos nossos olhos eram incapazes. Deus vê capacitação onde não há, Deus vê potencial onde não tem, Deus quebra e faz novo de novo, aonde ninguém daria nada, onde que era algo assim sem valor para ninguém. Deus enxerga o nosso interno, Deus enxerga o nosso interior. A caverna que parecia um sinal de derrota tornou-se escola de liderança. Davi não fugiu de Deus na dor, ele se aproximou ainda mais. A gente tem uma tendência, quando as coisas não darem certo, quando aquilo que a gente planejou não dá certo, a gente tem uma tendência a questionar. É internamente isso nosso, né? Não que a gente se sinta capaz de entrar em questionamento com Deus, a gente tem essa possibilidade, não, porque eu vou perguntar para Deus, não. A gente sabe que a gente é pequeno, mas a gente se questiona, a gente questiona Deus mesmo, sabendo que não deveria, a gente pergunta, meu Deus, por quê, né? Por que que aquele sonho que eu tenho parece que para as outras pessoas é tão fácil de alcançar e para mim é sempre tão mais difícil? São questionamentos que a gente tem internamente. Por que que parece que para os outros é sempre mais fácil e para mim é sempre mais difícil? Por que que eu tenho que lutar muito mais por aquilo que eu sonho em alcançar e as outras pessoas a gente tem a impressão que tem acesso com maior facilidade daquilo que a gente gostaria, né, de alcançar? Davi não fugiu de Deus na dor, mas ele se aproximou. Enquanto Saul agia movido pelo medo, inveja e ira, Davi escolheu confiar no cuidado de Deus. Deus estava trabalhando silenciosamente, transformando um grupo improvável em guerreiros valentes. Eu tenho recebido muito essa palavra, eu tenho ouvido muito essa palavra e agora Deus usa essa palavra para falar comigo que Deus age silenciosamente, e isso é uma questão minha, interna minha, né? Que a gente tem os sonhos da gente, e às vezes eu me pergunto, Senhor, por que que é tão difícil? Porque aos meus olhos, para ti, Senhor, é fácil, é uma coisa simples do Senhor fazer, mas eu, Geociane, eu, ser humano, eu sei que é impossível, eu sei que é difícil, eu sei que tem inúmeras impossibilidades, mas para ti é fácil. E daí eu me questiono por que, Senhor, né? Coisas, por que que o Senhor não faz acontecer? Por que que o Senhor não faz? E Deus tem falado comigo que Ele está trabalhando silenciosamente, que é só para confiar, que é só para descansar, que no momento certo vai acontecer. Deus tem falado comigo, mas é o nosso coração aflito, o nosso coração angustiado, a nossa mente inquieta, nós queremos ter o controle de todas as coisas, e é nesse momento que Deus nos ensina que nós não temos o controle, que é Ele quem tem o controle, que é Ele que está guiando, que é Ele que está cuidando, que é Ele que está fazendo, que tudo que vier para nós é dele, é da mão dele, é o cuidado dele, é o amor dele, é a soberania dele para conosco, né? Esse capítulo também nos alerta sobre o perigo da desobediência e da dureza do coração, vistas nas atitudes de Saul, né? Que mostra ali que Saul estava irado, estava angustiado, né? Na verdade, ele estava atrás de Davi para matar Davi, né? Quando o coração se afasta de Deus, decisões cruéis e injustas se tornam possíveis. Ou seja, quando a gente se afasta
da presença do Senhor, quando a gente para de pedir discernimento do Senhor, coisas ruins, decisões ruins a gente pode tomar. E isso não quer dizer que a gente vai sair matando os outros, que nem, né, no caso de Saul, que estava procurando Davi para matar. Mas isso pode causar sofrimento para nós. Pode causar sofrimento para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. Quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente toma decisões baseadas na nossa carne. E não é isso que a gente quer, que Deus quer para nós. Deus quer que nossas decisões estejam alinhadas com o querer dele, com aquilo que ele tem para nós. Mas quando a gente para de pedir discernimento e quando a gente para de pedir intimidade com Deus, a gente faz o que a gente quer, a gente toma as atitudes erradas, a gente toma decisões erradas, decisões que podem causar o nosso sofrimento das pessoas ao redor e sim, pode sim causar a nossa morte espiritualmente, primeiramente, e a nossa morte física, né? Existem pessoas que não têm uma segunda chance de voltar para os caminhos do Senhor, que se afastam e o inimigo aproveita esse afastamento para laçar a vida desta pessoa, para retirar a vida desta pessoa. É um laço em que o inimigo prepara e usa momentos de indecisões, momentos de afastamento, momentos de esfriamentos para colocar esses laços e muitas das vezes a gente cai nos laços, então a gente deve sempre pedir discernimento, sabedoria, para que nós possamos entender o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. É isso que Deus quer, é isso que eu devo fazer, é isso que Deus tem para mim. Às vezes Deus nos leva à caverna, a caverna onde que Davi esteve, um lugar de espera, silêncio e dependência, não apenas para nos destruir, mas para nos preparar. É ali que ele molda nosso caráter, fortalece a nossa fé e constrói o que será necessário para usar no futuro. É na caverna que, na verdade, se eu pudesse falar assim, é na caverna que Deus constrói a nossa confiança nele. É na caverna, é no deserto, é na terra seca que Deus constrói a nossa confiança, que Deus nos ensina a confiar sem ver, a confiar sem enxergar, a confiar sem tocar. Jô, tem coisas que eu sonho que conquistar um dia e eu sei que Deus fará. Eu sei que Deus fará. Mas neste momento eu não estou enxergada. Eu não enxergo. Eu não enxergo no mundo físico, mas eu sei que no mundo espiritual Deus já liberou. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que tudo que acontece na minha vida é a direção dele, é a mão dele, é ele cuidando, guardando e protegendo a minha casa, a minha vida e a minha família. Neste dia, né, que não é ainda, mas é um vídeo que vai ser liberado dia 31 no canal. Neste momento eu quero fazer uma reflexão sobre o ano que eu passei, fazer um agradecimento sobre este ano. Eu quero dizer obrigado, Deus, obrigado porque eu vi a sua mão em muitos detalhes, em todos os detalhes da minha vida. Muitas vezes teve coisa que passou despercebida aos meus olhos, às vezes, né, coisas que eu não consegui enxergar, que eu não tive a sensibilidade para ver a tua mão sobre as coisas. Mas eu quero dizer obrigado por me trazer até aqui, obrigado por me sustentar até aqui, obrigado por cuidar da minha casa, da minha família, obrigado por prover na minha vida, obrigado por me manter viva, obrigado por me manter forte, saudável, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu ateliê, obrigado pelas minhas clientes, obrigado por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Perdoa os meus pecados, me perdoa por às vezes reclamar de barriga cheia, me perdoa por não reconhecer
toda a sua grandiosidade, toda a sua bondade, todo o seu amor para comigo. Eu quero te dizer, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Espírito Santo. Eu te louvo e eu te agradeço. O meu coração transborda de gratidão porque o Senhor está cuidando de mim e está no controle de todas as coisas. Obrigado por esse ano que se finaliza. Esteja conosco no próximo ano que se inicia. Esteja no controle da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Esteja sobre todas as coisas. Obrigado, Deus. Eu te louvo e eu te agradeço. Te amo e creio que o Senhor tem e fará o melhor sempre. Amém. Amém? Esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Não deixe de confiar, mesmo quando você não vê nada, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando o coração está inquieto, mesmo quando estamos com medos do futuro. Confie, o Senhor está sobre todas as coisas. A mão do Senhor nos sustenta nos dias difíceis e nos leva no colo aqueles dias que a gente não pode andar. Amém? Tenha um ótimo e abençoado final do ano. Que o Senhor esteja no controle das decisões. Tomem cuidado, né? Final do ano é sempre bem agitado as estradas, mas que o Senhor esteja no controle de tudo. Amém?